Olá, boa noite. Hoje o TVU Notícias mostra o aumento dos casos de dengue no país e ações contra o Aedes aegypti. Em Uberlândia, soldados do Exército vão atuar junto com agentes de saúde no trabalho de combate ao mosquito inimigo. Tem ainda as novidades para quem vai prestar vestibular na UFO este ano. O número de vagas de alguns cursos superiores aumentou. A situação nas rodovias da região e as dicas para quem prolongou o feriado de carnaval e vai voltar para casa no fim de semana. E ainda as festas, eventos e shows do fim de semana que prometem tirar muita gente de casa. O TVU Notícias começa agora. Estão abertas as inscrições para o vestibular da UFO. Dessa vez, o processo seletivo tem novidades. O aumento do número de vagas de 40 para 60 no curso de graduação em medicina é uma delas. Matheus ainda está no 3º ano do ensino médio e já estuda a todo vapor para concorrer a uma das 60 vagas do curso de medicina da UFO. Até o ano passado, eram ofertadas apenas 40 vagas no processo seletivo. A novidade, segundo ele, é bem-vinda. 10 vagas, para o nosso caso, é algo excelente. A prova não fica mais fácil, felizmente, mas com essa oportunidade a gente tem que agarrar, tem que continuar forte esse ano, para o ano que vem, futuramente, numa faculdade e mais posteriormente como um bom profissional. Para a coordenadora do curso da UFO, a ampliação do número de vagas vem de encontro a um compromisso social. O aumento de vagas, ele garante esse compromisso social que a Universidade Federal de Uberlândia, assim como o curso de graduação em medicina, tem com a sociedade, né? A gente vai procurar, então, aumentar o número de médicos formados para essa instituição, que representa a única instituição formadora de médicos no nosso município, para garantir, assim, a necessidade de profissionais na nossa rede de atenção à saúde, né? As discussões sobre a readequação tiveram início em 2013. Algumas das ações para receber um número maior de alunos já foram adotadas. Mas, segundo o diretor da Faculdade de Medicina, alguns investimentos ainda são esperados. O aumento de número de docentes, que isso já foi acenado pelo MEC, isso já foi liberado de forma escalonada também. E de técnicos, ainda nós não recebemos os técnicos administrativos que precisam estar inseridos ao curso, e as questões de laboratórios. As questões de laboratórios não estão em fase de implementação, em fase de área física, mas ainda necessita de material para ser completado. Larissa dedica quase 6 horas por dia aos estudos. Ela também sonha com uma vaga no curso de medicina. O aumento das vagas é um incentivo a mais para quem sonha com este curso. A oportunidade aumenta e a gente que está na ampla concorrência, né, é sempre bom uma oportunidade de entrar. E quem está de olho em uma vaga no curso de medicina, engenharia ou outros cursos da UFO, o jeito é estudar e muito. Para ajudar os candidatos no processo seletivo da Universidade Federal de Uberlândia, ela oferece o cursinho pré-vestibular e é sobre ele que eu converso com a Gláucia Carvalho Gomes, que é diretora de extensão da UFO. Boa noite, Gláucia. Boa noite, Daniela. Muito obrigada pela presença aqui no TVU Notícias. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos aqui falando desse programa de extensão, que é muito importante para a Pró-Reitoria de Extensão. É o cursinho, mas é o programa, né? Explica pra gente. Exatamente. O cursinho é um modo carinhoso, como nós nos referimos a ele, né? Mas trata-se de um programa de ações afirmativas e formativas para o ingresso de estudante, egresso do ensino médio da escola pública, ou aqueles que já concluíram, né, o ensino médio na escola pública, na universidade, ao mesmo tempo em que nós propiciamos ao estudante da Universidade Federal de Uberlândia, de licenciatura, uma oportunidade de aperfeiçoamento e desenvolvimento naquilo que ele é estudante, já que são os nossos alunos da universidade que são professores no cursinho. Conta um pouquinho pra gente da história desse cursinho. É a 2ª edição, não é isso? Exatamente. O Programa Ações Afirmativas, o AFIM, ele teve início ano passado, em 2015. Em 17 de agosto nós iniciamos a primeira turma. Então foi um semestre bastante interessante, que nós trabalhamos durante 3 meses e já obtivemos resultados muito bons. Tivemos 6 aprovados na primeira
edição. Estamos com outros 3 alunos, 3 aguardando a lista de espera, temos a expectativa deles serem chamados também. E esse ano estamos dando continuidade e numa perspectiva de ampliação. Estamos esse ano preparando o material didático-pedagógico que vai continuar ser usado aqui em Uberlândia e iniciando as atividades em Patos de Minas e ao mesmo tempo tentando fortalecer ações que já acontecem em Monte Carmelo há mais tempo e também em Tuiutaba. Agora, existem alguns critérios para o aluno que tem interesse poder participar do AFIM. Correto. Né, Glaucia? Detalha para a gente, para quem está assistindo e tem dúvida e quer participar. Bom, o nosso principal objetivo é o apoio, é o ingresso na universidade daquele estudante oriundo da escola pública. Então, o público-alvo é o estudante que está cursando o 3º ano do ensino médio em escola pública ou que o já tenha concluído em escola pública. Os nossos critérios de seleção priorizam aqueles estudantes que vivem uma condição de vulnerabilidade socioeconômica. Então, o estudante cuja família faz parte do CAD único, que faça parte do cadastro do Bolsa Família, cuja renda familiar per capita não ultrapasse um salário mínimo e meio. Então, nós temos essa preocupação de propiciar, de criar oportunidades para aquele estudante que vive uma condição socioeconômica mais vulnerável. Agora, a gente viu que tem novidades no vestibular esse ano, né? O número de vagas do curso de graduação em medicina, por exemplo, aumentou para 60. Nesse contexto, a demanda também aumenta, os alunos, vocês reestruturaram o AFIM para poder atender um maior número de pessoas? Com certeza. É notório o esforço, né, da Universidade Federal de Uberlândia, junto com as outras universidades, nessa ampliação de número de vagas na universidade esse ano, com uma resposta bastante interessante vinda do curso de medicina. Bom, ano passado nós fizemos o apoio para ingresso trabalhamos com 80 alunos e esse ano nós estamos com uma parceria, e aí eu já aproveito para agradecer o apoio que a nossa Pró-Reitoria de Graduação tem nos dado, para ampliar o nosso espaço físico aqui no campus Santa Mônica, para que nós possamos trabalhar, ao invés de 80 vagas, com 160 vagas. Nós já temos as 80 vagas garantidas e estamos trabalhando para uma perspectiva de ampliação, para atender 80 alunos no período vespertino, à tarde, e 80 alunos no período noturno aqui em Uberlândia. Agora, como que funcionam as aulas, Glaucia? São professores da UFO? Como é que funciona? Bom, como eu disse, é um programa de extensão e o nosso objetivo é, ao mesmo tempo em que nós apoiamos a comunidade, nós também criamos uma condição de apoiar, de favorecer o desenvolvimento do nosso estudante. Então, os professores são todos estudantes de licenciatura da Universidade Federal de Uberlândia, que já estão a partir da metade do curso, né, da metade para o final do curso. Esses estudantes, eles têm o acompanhamento e o apoio de outros professores da universidade e da equipe administrativa da Pró-Reitoria de Extensão, dentro da diretoria de extensão, para que eles possam ter o desempenho, né, como professores em sala de aula. Então, ao mesmo tempo em que eles vão se aperfeiçoando, eles vão estabelecendo esse apoio aos estudantes do ensino médio. E é bastante interessante porque nós fizemos um acompanhamento e uma avaliação da experiência em 2015 e os estudantes, eles valorizaram muito, acharam muito interessante isso. A proximidade de idade do nosso aluno com aquele aluno que está tentando ingressar na universidade, então isso facilita bastante a comunicação. Então, ao mesmo tempo que nós apoiamos o estudante que quer ingressar, nós apoiamos aquele estudante que já está na universidade. Ok, muito obrigada pela sua entrevista, Glaucia. Eu que agradeço, eu gostaria de convidar todos que se enquadrem para participarem e o período de inscrição é agora do dia 22 de fevereiro ao dia 26 de fevereiro. É o período que nós estaremos recebendo as inscrições na ProEx, no campus Santa Mônica. É presencial a inscrição? Exatamente, a inscrição ela é presencial no campus Santa Mônica, né, Avenida João Naves de Ávila 2121, no primeiro andar do prédio da reitoria, na sala da DIPEX. E o telefone para contato, para alguma dúvida, é o 3291-8949. Ok, muito obrigada. Muito obrigada. E o TV Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já. A Faculdade de Engenharia Mecânica vem formar profissionais com conhecimento para desenvolver projetos com aplicações diretas na indústria, de forma analítica e crítica. Para isso, conta com sofisticado equipamento tecnológico e o apoio de diversas empresas. E é por isso que está entre os 5 melhores cursos do Brasil. Engenharia Mecânica da UFO, excelência na graduação.
E o assunto agora é saúde. A questão hormonal que faz a mulher sofrer e muitas vezes correr para o consultório médico não é exclusividade só do público feminino. Atinge também muitos homens e gera muitas dúvidas. Sobre hormônios masculinos, convidamos o urologista Dr. Eliezer Narciso, que também é especialista em reposição hormonal masculina, né, Dr. Eliezer? Boa noite. Boa noite. Muito obrigada pela sua presença aqui no TVU Notícias. Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Bom, as alterações hormonais masculinas, elas vêm ao longo da vida ou mais para o final? Fazendo, por exemplo, referência à menopausa na mulher. Tá. As duas coisas. Ela vem ao longo da vida, mas ao longo do final da vida, né? Então, sim, uma idade de corte seria que, possivelmente, a partir dos 40 anos, o homem estaria sujeito a essa deficiência hormonal. Ocorreria, então, uma diminuição gradativa da produção da testosterona, principalmente. Mas, assim, é mais frequente acima dos 50, 60. Mas ela pode, às vezes, começar aos 40 anos. Às vezes, até antes de a pessoa tiver alguma outra patologia que desencadeie a deficiência hormonal, mas como fator secundário. E se comparando com a menopausa, né, da mulher, alguns chamam de andropausa no homem, né, para se fazer uma comparação com a menopausa, mas não é o termo correto. A menopausa ela se instala de uma maneira muito drástica e repentina, muito rápida. A do homem não, ela começa bem devagar porque a deficiência hormonal ela vai diminuindo a produção gradativa dos hormônios até chegar num quadro de insuficiência hormonal. E isso leva um pouco de tempo. Então, quais são os sintomas, né, dessa baixa de testosterona no homem, por exemplo? Tá. Os sintomas são inespecíficos. Começa, às vezes, com um cansaço, uma diminuição do libido, da necessidade, da vontade de se fazer sexo, uma diminuição da libido, com o desejo sexual. Começa com um sono, uma inversão do padrão do sono, às vezes tem muita sonolência durante o dia e às vezes um sono de qualidade ruim à noite. Perda da criatividade é um fator que é muito característico em pessoas que têm a capacidade de detectar esse sintoma. Irritabilidade, por exemplo? Não, mas é o contrário. Mais uma apatia, um marasmo, você entendeu? Então são sintomas inespecíficos. Muitas vezes o homem não sabe, né, que ele está com baixa. Mas o que mais chama a atenção no público masculino, nos pacientes, é a diminuição do libido, do desejo sexual. Esse é o fator que mais leva a se procurar essa avaliação hormonal. Agora, vamos falar da reposição hormonal, né, doutora Eliezer? Quando que ela é necessária? Tá. Até que ponto? Uma vez que o paciente ele detecta esses sintomas e procura um médico por esses sintomas, há necessidade de você, então, fazer a associação da sintomatologia com os exames laboratoriais. Você tem que fazer o diagnóstico baseado no resultado dos exames. Basicamente, você vai dosar os hormônios, principalmente a testosterona, mas é importante dosar o estradiol, que é um hormônio feminino, né? Só fazendo um parênteses aqui, se eu puder, o homem tem a produção de testosterona, que é o hormônio masculino, e a produção também de estradiol, que é o hormônio feminino. Assim como a mulher também tem um pouco de testosterona. Por que é importante o estradiol no homem? Porque esse estradiol é que sensibiliza os receptores para a conexão, para a testosterona entrar dentro da célula e fazer a sua ação. Se o homem tiver zero de estradiol, a testosterona não vai funcionar de nada. E também, se ele tiver muito estradiol, ele vai ocupar todos os receptores e também não vai deixar entrar a testosterona. Então, ele precisa dos dois. Então, basicamente, seria a alteração na produção de testosterona, diminuição, aumento da produção de estradiol, seja na conversão, seja na produção mesmo, né? E os outros hormônios, diminuição de GH, que é a somatopausa, que é o hormônio da musculatura, e por aí afora. Continuando nesse parêntese, né? A reposição de testosterona serve para a mulher também? Serve para a mulher também. Uma mulher com um nível muito baixo de testosterona também não vai ter libido. Por quê? Porque a testosterona, assim como o estradiol no homem, ela sensibiliza as células, os receptores das células, para o estradiol poder agir. Agora, existe uma diferença, doutor Eliezer, entre reposição hormonal e modulação hormonal? Olha, explica pra gente. Existe uma diferença, mas assim, toda reposição deveria ser uma modulação hormonal. Porque a modulação hormonal é você fazer, é mimetizar, você fazer o organismo ter os padrões hormonais idênticos ao que ele produzia. Então você vai usar hormônios bioidênticos. Essa modulação seria isso. E você também associar a testosterona com os outros hormônios. Porque há um erro muito grave. Alguns profissionais eles apenas administram a testosterona. E isso, na verdade, pode ser até pior do que se não se administrar nada.
Porque às vezes essa testosterona que ele vai administrar, ela vai se converter em estradiol e em outros fatores que vai prejudicar mais o paciente do que ajudar. Então agora, você tem que estar atento ao hormônio e às suas associações com os outros hormônios. Agora, e os efeitos colaterais dessa reposição hormonal? São muito significativos? Olha, qual que é o cuidado, né, que o profissional deve ter? Tá. Se for uma modulação hormonal bem consciente e bem efetiva, não há efeito colateral nenhum. Ao contrário, só há ganhos, não tem efeito colateral. O que se postula muito, Daniela, é a questão da reposição hormonal e câncer de próstata. Isso é uma coisa que é muito discutida e é muito combatida, mas na verdade isso é um pouco falta de conhecimento. Se você fizer uma reposição hormonal adequada, não há o menor risco de aumentar a incidência de câncer de próstata. Tanto que eu tenho pacientes até que já tiveram câncer de próstata, e eu faço a reposição hormonal com segurança nesses pacientes, baseado em evidências em trabalhos científicos. Existe um prazo para essa reposição? Não. Depende da deficiência hormonal? Depende da sintomatologia e se você quer caracterizar, você conseguir identificar e comprovar isso em termos laboratoriais, você está apto a fazer reposição hormonal. É que são muitos detalhes. Eu, por exemplo, tenho pacientes com até abaixo de 40 anos, por outros motivos, mas que já fazem reposição hormonal. E tem pacientes que me procuram com 70, 80 anos, que não há a mínima necessidade de fazer reposição hormonal. Lembrando que não é todo homem que tem essa deficiência hormonal. Não é todo homem. Né? E sim, abrindo outro parênteses, se for possível, existe dentro dessa modulação hormonal, há meios de você fazer o organismo estimulá-lo a produzir mais testosterona sem necessariamente você administrar o hormônio. Quer dizer, você pode fazer essa reposição hormonal sem administrar testosterona, fazendo com que o organismo produza mais testosterona. Ok, muito obrigada por esclarecer as nossas dúvidas aqui no TV Notícias, doutor Eliezer. Eu que agradeço a oportunidade. Eu acho que existem muito mais outras dúvidas. Com certeza, mas eu é um acho assunto que rende muito, mas o nosso tempo é curto. É claro, mas eu acho que a gente colocou um pouquinho de luz no assunto aí. Com certeza, muito obrigada. Eu que agradeço. E em instantes você confere os casos de dengue em Uberlândia e as estratégias para combater o mosquito Aedes aegypti. É já já. Propor e ajustar modelos estatísticos visando a tomada de decisão e a definição de estratégia a serem seguidas. Estas, entre outras, são as tarefas do profissional de estatística. Com o mercado em expansão, o estatístico pode desempenhar funções em indústrias, empresas de tecnologia, hospitais e no mercado financeiro. Venha para a UFO, venha para a estatística. Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. No Brasil, os casos de dengue tiveram um aumento de quase 50% e 319 casos de Zika vírus já foram confirmados no país. O governo desenvolve várias estratégias de combate ao mosquito inimigo e conta com o apoio inclusive do Exército. Em Uberlândia, uma força-tarefa foi planejada para atuar em todos os bairros. Soldados do Exército foram convocados para participar da ação de conscientização e combate ao Aedes aegypti. Primeiras horas da manhã de sexta-feira e os agentes do Centro de Controle de Zoonoses já estão na ativa. Bom dia. O controle da dengue, a senhora permite fazer a visita do animal? A ação faz parte de uma mobilização nacional contra o mosquito Aedes aegypti. No quintal de Dona Helenice, tudo em ordem e nenhuma larva do mosquito foi encontrada. A gente faz o possível para evitar essa doença. Tanto que na minha casa até hoje nós somos 5 pessoas na família e graças a Deus nunca tivemos essa doença aqui. Mas nem todo mundo faz a sua parte para combater os focos do mosquito. Em Uberlândia, de janeiro até agora, foram registradas 430 suspeitas de dengue. A taxa de incidência é de 50 casos para cada 100 mil habitantes. 18 casos suspeitos de chikungunya são investigados no momento e não há registro de Zika vírus na cidade. Apesar dos números, o coordenador do Programa de Controle de Dengue de Uberlândia afirma que a cidade não apresenta um quadro de epidemia.
A gente tem uma taxa de incidência que é uma taxa baixa em relação ao que é prescrito pelo Ministério da Saúde. A gente está mantendo a regularidade em relação ao número de casos de dengue, mas a tendência realmente é que esses números subam nos próximos meses. E se alguns não ajudam muito, outros se empenham para unir forças neste momento tão complicado que o país enfrenta sobre casos da doença. Em tempos de altos índices de dengue, zika vírus, chikungunya, os cuidados com relação ao avanço dessas doenças precisam ser redobrados. Foi pensando nisso que o Exército Brasileiro e o município firmaram uma espécie de parceria. O anúncio foi feito no final da manhã desta sexta-feira, durante uma coletiva. 435 homens do Exército vão integrar as visitas domiciliares. Além deles, cerca de 400 agentes do Centro de Controle de Zoonoses também farão parte desta força-tarefa. Houve um treinamento dos militares lá no nosso batalhão. Esses militares foram capacitados para transmitir informações à população de como erradicar os focos, né, dos mosquitos, e também foram capacitados a erradicar esses focos mesmo, né? Então nós estamos já com material impresso para distribuição, estamos com material próprio para a erradicação de possíveis focos encontrados, como fura-latas, redes onde se possam identificar larvas do mosquito. Então houve uma capacitação já feita dos nossos militares. De acordo com a Secretaria de Saúde, o bairro Santa Mônica será o primeiro a contar com a presença dos militares. O motivo é a maior incidência de casos nas últimas semanas. Com o apoio do Exército, a intenção é fazer uma varredura na cidade. Até agora, 40% dos imóveis foram visitados, mas a falta de consciência por parte dos moradores em ajudar no combate ainda é o principal problema. O que é mais importante é a conscientização do cidadão, né, do morador da residência. Esse é o que nós temos que atingir, porque não adianta nada os agentes irem lá, né, o Exército vai passar nas casas também, mas se a pessoa não tirar ali por semana 10 minutos para fazer esse check-up em casa, né, fazer essa vistoria em casa, alguém da família fazer, não vai resolver. Então é onde que a gente pede para que a população colabore com isso. Raquel já entendeu o recado faz tempo. Todos os dias ela verifica os vasos de plantas para evitar o acúmulo de água. Bromélias que eu gosto, eu furo embaixo para a água escorrer e coloco a água sanitária. Parece que é o que vem de fora. E agora vamos conferir como fica o tempo amanhã. Em Uberlândia, mínima de 21 e máxima de 32 graus e a previsão é de tempo nublado, mas provavelmente sem chuva. Veja no mapa a temperatura em outros municípios. Mínima de 17 e máxima de 31 graus em Patrocínio. O sábado vai ser de tempo nublado, mas não deve chover. Já em Ituiutaba, a previsão para amanhã é de chuva forte com trovoada. A temperatura deve variar entre 23 e 33 graus na cidade. Em Vazante, muita chuva também neste sábado, mínima prevista de 21 e a máxima pode chegar aos 32 graus. Mínima de 19 e máxima de 30 graus em Monte Carmelo. E a previsão é de sol entre nuvens. O feriado terminou, mas a atenção nas estradas e trechos que cortam o perímetro urbano deve continuar. O repórter Erivelton Rodrigues foi até a BR-365 de Uberlândia, sentido Ituiutaba, e conversou com a Polícia Rodoviária Federal sobre a situação das rodovias. Olá, Daniela, é isso mesmo, né? O carnaval terminou, mas os cuidados com relação ao trânsito valem para o ano todo. Para falar mais sobre isso, eu vou conversar agora com o inspetor da Polícia Rodoviária Federal, Maiol, que tem como sob sua responsabilidade, né, trechos da BR-365, BR-050 e 153. Inspetor, com relação às infrações, quais são os principais tipos, né, quais são os principais incidentes? O maior número de infrações que a Polícia Rodoviária Federal plota e trabalha no combate efetivo e que também é a maior causa de acidentes aqui na nossa região é o excesso de velocidade. Só para ilustrar, durante os 6 dias da Operação Carnaval, nós fizemos mais de 2.500 imagens com o nosso radar portátil, sendo que em algumas delas o condutor estava a mais de 200 km por hora. Ou seja, o motorista completamente sem o domínio do seu equipamento, do seu veículo e um possível causador de acidente esse que com certeza será um acidente grave, porque essa velocidade
a gente só vai ter sim pessoas feridas ou mortas. E tendo como base aí, desde o começo do ano até agora, podendo fazer aí uma comparação com o ano anterior, como que estão esses números? Nós temos sim uma redução de acidentes, uma redução de feridos e um acréscimo no número de mortos. No ano passado, até o dia 10 de fevereiro, nós tivemos um morto nas rodovias federais aqui da nossa circunscrição, e esse ano nós temos o número de 2. É um número que a gente considera dentro da estatística, não é um número ideal, o ideal é 0, como foi durante a Operação Carnaval, porém é um número que diante do cenário nacional é aceitável. Inspetor, e com relação à estrutura das pistas, está favorável, não está? Como? No início do ano nós tivemos problemas sim com a pavimentação, tivemos as pistas com bastante buraco, principalmente as rodovias de pistas simples, a 365 sentido Patos de Minas e a 153 sentido Prata, e também no perímetro urbano de Uberlândia. Porém, tanto o DENIT quanto as concessionárias fizeram os reparos necessários e hoje as rodovias estão em boas condições. Só para encerrar, Maior, com relação aos possíveis, as pessoas, aos viajantes aí, que porventura esticaram o feriado um pouquinho mais, deixaram para voltar no final de semana seguinte ao Carnaval. Quais são as principais dicas aí quando pegarem a rodovia? Com certeza nós temos sim as pessoas que emendam o Carnaval. Emendam a quarta-feira de cinzas à tarde, a quinta e a sexta, e vão retornar no domingo, e no domingo na parte da tarde. Para essas pessoas, a Polícia Rodoviária Federal estará sim com o seu efetivo reforçado para fazer essas fiscalizações, e a orientação é muito simples. É seguir as leis de trânsito, fazer uma viagem tranquila, respeitar a legislação, não exceder a velocidade e ter paciência para chegar no seu destino com paz. Ok, muito obrigado pelas informações. Dani, tá aí, essas são as dicas, é com você no estúdio. Obrigada, Erivelton Rodrigues, pelas informações. E quem não viajou está em Uberlândia, sexta-feira é dia de saber mais sobre as festas, eventos e shows que acontecem na cidade. É dia do nosso quadro Agenda Cultural. Confira as dicas de diversão para o fim de semana. Dica para quem gosta de música sertaneja. Daqui a pouco, às 10 da noite, o cantor Thiago Brandão se apresenta no Carro de Boi. Mais tarde, às 11 horas, tem os DJs Fernanda Tiné, Giba e Leocádio Rezende no Clube Belgrano. Outra dica cultural que vale não só para hoje, mas até março, é o 45º Concurso Internacional de Redação de Cartas. As inscrições estão abertas até o dia 17 do mês que vem. O tema é Escreva uma carta para si próprio aos 45 anos. Sábado tem mais música sertaneja, Banda J Black a partir das 10 horas da noite. Dica para você que gosta de rock, Banda Vinit às 7 da noite no Quintal da D. Outra dica da nossa agenda é a exposição Animais Atropelados, que está em cartaz no Parque Vitório Siqueiroli e trata de fotos de animais atropelados no trecho da BR-050. A mostra está disponível para visitação até o dia 26 de março. No domingo tem mais programação cultural. A banda Jovem Guarda se apresenta no Cajubá Country Club a partir do meio-dia. Mais uma dica de exposição, mostra de fotos do projeto Alma Revelada, que fica em cartaz até o dia 28 desse mês. Pois é, não tem desculpa para não aproveitar o fim de semana. E o TVU Notícias de hoje termina aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook ou no YouTube. E se você quiser dar dicas ou sugestões, nosso e-mail é redaçãotvu@gmail.com. Uma boa noite para você e até segunda-feira.